da web e rádio dela. Mais um domingo nós estamos aqui com uma personalidade diferenciada da área da saúde. E nós hoje vamos conversar com o Rafael Agostini. Ele faz um trabalho muito especial aqui no hospital e nós vamos saber um pouquinho a finalidade desse trabalho que ele faz aqui, né, e os benefícios que ele promove, né? Tudo bem, Rafael? Tudo bom. Então, Rafael, você faz um trabalho diferenciado, né, dentro de um hospital, algo diferente. Então, eu gostaria que você se apresentasse ao meu público e falasse do seu trabalho. Pode falar. Bom, eu me chamo Rafael Agostini, né? Como foi dito, sou artista plástico e me formei na UFRJ na área de pintura. Também trabalho com ilustração para livros infantis, então o público infantil e jovem é o público que eu tenho, né, desenvolvido no meu trabalho. Durante o período da pandemia, eu acabei percebendo ou sendo intuído, não sei qual seria o termo mais adequado, que haveria uma grande demanda para a área da saúde. O pós-pandemia traria para a gente essa questão, né, de pessoas com alguns transtornos mentais, psicológicos, e eu percebi que eu poderia contribuir de alguma forma com essa formação que eu tinha e que venho mantendo, né, porque a formação ela tem que ser continuada, né? Sim. Mas eu percebi que a área da arte poderia contribuir. E aí me surgiu essa ideia, por que então você não faz um curso de arte-terapia? E aí foi que eu busquei as universidades que estavam oferecendo esse curso. Mesmo durante a pandemia, eu fiz uma modalidade à distância, né? Porque a pandemia estava impedindo as universidades de terem esse contato, mas tive a oportunidade, já que eu trabalhava também em um hospital, eu tive essa oportunidade de colocar em prática num projeto que eu apresentei para a direção, os gestores, né, dessa unidade. Eles abraçaram essa ideia e então foi uma experiência bem interessante de colocar em prática o que eu estava aprendendo no curso e já experimentando, né, na prática. Já atuando, né? Já atuando. E, enfim, a arte-terapia é o quê? É uma terapia, como as outras terapias, mas ela utiliza a arte como um meio como um movimento, como uma ferramenta, né, de acessar conteúdos internos do paciente. Por exemplo, se o paciente tem um trauma, um conflito, ou tem questões assim a serem resolvidas e até anseios, ele deseja alguma coisa, está em dúvida com relação a que carreira ele vai seguir. Então, é uma área que você pode usar a arte como ferramenta para emergir essas questões internas. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, os diversos meios expressivos que podem ser usados na arte-terapia, eles são ferramentas para acessar uma região do cérebro, né, que está no inconsciente ali. Existem questões que a pessoa está em conflito, e às vezes são traumas também, questões adormecidas da fase da infância, questões familiares, e que durante uma sessão de arte-terapia elas emergem. E aí o arte-terapeuta, tomando consciência a partir da produção do paciente, ele consegue trabalhar isso a nível consciente, né? Ele começa a fazer como um processo terapêutico mesmo, de autoconhecimento. Aí o paciente vai se conhecendo, essas questões que vão emergindo, ele vai vendo o que faz sentido para ele, porque o terapeuta não pode também assim, impor o seu modo de ver, né? Ele precisa questionar, assim, isso faz sentido para você? Isso é muito importante. A gente ouvir o que o paciente vai analisar do próprio desenho, da própria arte, da própria produção dele. Nunca o arte-terapeuta deve dizer que aquilo é uma ideia fechada, né? Como se fosse um condicionamento meu, no caso do arte-terapeuta, né? Entendi. Poxa vida, que legal, porque quando você me passou para nós aqui, ouve primeiro o paciente, né? Na verdade, você deixa ele mais à vontade, né? Você faz com que ele tenha confiança nesse seu trabalho e ele pode expor aquilo através de desenhos, de atividades de arte, não é isso?
Isso, são diversos meios expressivos, né? Desde a fala também ativa. Ele pode usar, por exemplo, uma música, ele pode usar uma poesia. O arte-terapeuta pode usar uma poesia com ele e ver como ele também interage com aquele conteúdo. Porque quando há um processo de identificação com o conteúdo que está sendo trabalhado, aí o terapeuta já vai observando quais são as inclinações dele, qual é a personalidade, se ele tem tendências, algum medo, algum receio, alguma dificuldade assim, de bullying que ele esteja sofrendo. Ele vai manifestando através de um processo de identificação com o conteúdo que está sendo apresentado. Seja ele uma poesia, seja uma música, seja um desenho que ele produz, e aí o terapeuta consegue observar isso, né? E que legal, porque assim, essas reações são importantes não só para o terapeuta, mas também para os médicos, a enfermagem, que você percebe algo, né? Como você passou, através da música, através da arte, e aí você percebendo, né? Esses sinais, como você falou, do medo, ansiedade, isso você já pode passar para os profissionais, né? Isso vai ajudar bastante. Isso, e é exatamente isso que acontece, né? Quando a gente identifica que uma criança apresenta, por exemplo, um luto, né? Alguma perda recente na família, já tive contato, apesar de ter pouco tempo de experiência, já tive essas oportunidades de ter contato com algumas crianças que tiveram alguma perda na família, estavam em luto, processo de luto, e quando falava do assunto, ela manifestou primeiramente através do desenho. E aí, nesse processo de perguntar a ele o que significava aquela forma, o próprio paciente relatou que era a tristeza que ela estava sentindo, né? E aí nós acionamos o serviço de psicologia. A psicologia deu todo o suporte nesse caso. E, na verdade, ela já estava sendo acompanhada pela psicologia, mas eu não tinha esse conhecimento. E aí a gente pôde fazer essa troca. Eu apresentei os desenhos para a psicologia e a psicologia me deu esse suporte atendendo a colher. Olha, que legal. É uma integração, né? Sim. Na verdade, no hospital, nós sempre falamos assim, somos uma família, né? Você tem que ter um relacionamento com todos os profissionais. Porque, sim, na verdade, essa situação que você falou me fez lembrar o seguinte: a psicóloga estava tratando aquela criança, mas faltava alguma coisa para enriquecer mais o trabalho, sim, dela. E você fez essa troca, né? Sim. Através do seu trabalho, você acrescentou mais alguma coisa e, ao mesmo tempo, você viu que é por aqui o caminho, não é isso? E tem até o próprio, assim, além de ter essa identificação do que a criança estava sentindo, né, aquela tristeza, o fato dela apresentar isso, transpor isso para um papel, no caso ela materializar essa emoção, ela está fazendo um processo de catarse, né, de colocar para fora aquela emoção. Então isso já faz parte do processo terapêutico, esse processo em si de colocar para fora algo que ela não consegue verbalizar muitas vezes. Aí ela usa outras ferramentas, como a arte, né? Perfeito. Realmente, né? Muitas das vezes é muito mais fácil você passar o sentimento através da música, através da arte, da gesticulação, do que falar, né? Pessoas às vezes, eu não consigo falar, eu tenho reações, mas eu não consigo falar. Sim. Muito bom. Já é difícil para o adulto, né? Muitas vezes, ainda mais para uma criança falar. Tá sentindo. Que tem uma outra coisa também, que ela está no mundo que ela não conhece, né? As pessoas, né? Dentro de um hospital, ela não conhece as pessoas. Cada hora vem um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um médico diferente para atender, para falar, para ela, sim, dá uma confusão, né? Sim. Então, aonde você, na verdade, dentro do hospital, você vai na cama do paciente, tem um local específico, como é que você trabalha? Sim, nós temos um espaço reservado, né? Que é um espaço lúdico, onde tem toda uma ambiência, né? Onde a criança ela se sente mais acolhida.
ela se sente mais à vontade e ela consegue se integrar com outras crianças de outras enfermarias, ou às vezes da mesma enfermaria, dependendo das condições, né, do paciente. Mas nesse espaço reservado, a criança ela vive num mundo, né, imaginário, assim, lúdico. Então, ela está nesse momento tentando se afastar do ambiente de dor, de levar uma agulhada para colher um sangue, né? Então, ela tira do arteterapeuta a visão que ela tem, uma visão mais lúdica e mais prazerosa, digamos assim. Enquanto que ela recebe de outros profissionais, às vezes, né, uma sensação de dor, porque ela precisa, né, colher o sangue, tomar um medicamento, e é desconfortável. Então, a ideia do projeto, da assistência da arteterapia, é promover boas memórias nela, para a criança durante o período de internação, para que ela não saia apenas do hospital com as memórias de que foi furada diversas vezes, né? Então, e criar um ambiente acolhedor, que não seja apenas aquela questão de via, aplicou a medicação, ter uma questão de humanização, né? Você falou, de acordo com a limitação, vamos dizer assim, da criança, né, no leito, então ela é levada para um outro ambiente, né, no qual tem que nesse ambiente? Tem algo assim colorido, que criança adora tudo colorido. É assim, mais ou menos, a sala para onde elas vão? Sim, nós temos duas questões aí, né? O ambiente que a gente trabalha atualmente é um ambiente que tem essa cor bastante... Ele é colorido, né? Ele tem mesas de tamanhos diferenciados para adequar o tamanho da criança. Tem uma mesa redonda para eles se sentirem também acolhidos, integrados. Mas o ambiente adequado mesmo para o arteterapeuta, não, do meu ponto de vista, não é um ambiente com muitos estímulos visuais. Porque é um ambiente que estimula muito a visualidade, impede dela focar no que o arteterapeuta está tentando trabalhar naquele momento. Então, nós ainda não temos, nesse momento, em 2020, quando começamos o projeto pela primeira vez, a gente tinha reservado um espaço. Mas por algumas questões, né, burocráticas, nós temos um outro espaço que ele é mais lúdico. Ele tem essa vantagem de ser mais lúdico, ele acolhe mais a criança, mas ele tem essa desvantagem de estimular em excesso a percepção, e aí ele prejudica algumas atividades, como a contação de história e o desenvolvimento de foco, né, de atenção, que a criança fica prejudicada, porque ela fica multifocal, né? Ela acaba sendo despertada para olhar por vários lugares ao mesmo tempo. A criança é curiosa, né? Sim. Ela não para. E você está contando uma história e ela se dispersa um pouquinho. Exato. Mas aí você tem como trazê-la novamente, né? Ao seu objetivo, né? Sim. Aí acaba sendo um desafio a gente ter esse controle, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, é um esforço que vale a pena, né? Porque você conseguindo fazer a criança focar durante um certo tempo, você está ali fazendo um processo de meditação, né? É como se fosse uma meditação mesmo que a gente faz consciente, só que ela está fazendo de forma inconsciente. E ela focar durante um tempo em uma colorização de uma mandala, por exemplo, ela está relaxando, ela está ordenando o seu estado psíquico. Porque uma mandala ela tem um formato circular. É um desenho em formato circular que a criança vai colorindo de dentro para fora, geralmente, então ela segue uma ordem lógica, né? E ela vai organizando, estruturando, fazendo escolhas, tomadas de decisões, que cor vou aplicar ali. A gente observa se ela vai estar focada em pequenos detalhes, né? Isso tem a ver com a percepção mais fina, mais detalhada, ou se ela vai preencher grandes áreas de uma cor só, por exemplo. Então, em um trabalho com mandalas, você consegue perceber questões como ansiedade, o raciocínio, se é um raciocínio muito acelerado, entendeu? Então, tarefas
simples dentro da arte-terapia, dá para trabalhar diversas questões psíquicas, né? Nossa, que legal. Você me fala só o seguinte, alguns pacientes, vamos dizer assim, eles adquirem depois do tratamento algumas limitações e não conseguem mais fazer as coisas que ele fazia antes, né? Vamos dizer assim. Esse trabalho que você faz pode despertar a esses pacientes que ficam limitados após um tratamento, né? Vamos dizer assim, de fazer pintura, por exemplo, artesanato. Esse trabalho que você faz pode estimular essa parte do paciente? Sim, assim, o objetivo da arte-terapia não... aí tem duas questões também, né? A arte-terapia em si, ela não objetiva fazer uma análise estética do trabalho do paciente. Para analisar se está feio, não é uma questão de belo ou bonito, feio ou bonito, né? É uma questão de emergir algum conflito interno, uma questão, um anseio, uma necessidade, gostos pessoais. Mas mesmo assim, sendo arte, né, porque você coloca para fora a sua emoção, né, então ele está materializando também, de alguma forma pode ser considerado arte, mas há um conflito assim entre os arteterapeutas se você considera a produção arteterapêutica como arte ou não. Mas eu acredito que seja, desse ponto de vista que você falou, ele pode aplicar também como um processo de descobrimento, né? Porque ele coloca, no momento que ele está ali fazendo a arte-terapia, a gente consegue estimular o foco e a atenção. Se ele acessa o lado direito do cérebro, que é a área da criatividade, nesse momento o arte-terapêutico vai estimular ele com certeza a ter esse desejo, porque é tão terapêutico, tão agradável a sensação que ele sente nesse período, que ele vai ter vontade de fazer outras vezes. Tanto que nós temos crianças que vão e voltam diversas vezes, porque a sensação de bem-estar é muito grande quando acessam esse lado da criatividade, que está ali no inconsciente também. Você sempre trabalhou com arte? Olha, eu sempre gostei de arte, desde criança, né? Mas, assim, trabalhar mesmo com arte foi a partir desse projeto de arte-terapia em 2020, mas eu trabalhei como voluntário nesse período, né? Atualmente eu estou me dedicando mais integralmente a esse projeto, mas eu trabalhei com arte também, com pinturas e ilustrações para livros, e geralmente são para crianças também. Entendi. Seu foco é criança? Você prefere trabalhar, se sente melhor trabalhando com crianças? Olha, eu nunca pensei assim, em escolher ou ter um público específico, mas aconteceu de as oportunidades me levaram para esse caminho. E eu tenho gostado tanto de entrar nesse mundo, né, da criança, tanto na questão da pintura, da ilustração, quanto no processo aqui no hospital, no ambiente hospitalar, que eu pretendo continuar nessa área mesmo, com as crianças. Quais foram as respostas que você já teve, né? Porque eles foram, elas vão, voltam. Tem uma reação que te agrada, te emociona da criança após um trabalho seu? Sim, nós tivemos muitos casos, assim, teve uma criança que ele começou a colar os desenhos em volta do leito como forma de afeto, né? Então, assim, se apegou tanto aos desenhos e ele ficava esperando a gente chegar para abrir o espaço e poder atender. Teve uma outra criança que recebeu alta de manhã e ele não quis ir embora, mas a mãe precisou levar, né? Ele quis ficar até a parte da tarde para poder assistir, participar da reunião. E foi dito para ele, você pode fazer arte em casa. Aí ele falou assim, mas aqui com o tio, com a tia, né, quem está participando da atividade é diferente. Porque tem todo um ambiente, um acolhimento que faz essa diferença, né? Que bom. Então, o reconhecimento de uma criança, né? E eu acho que nada melhor do que uma criança inocente, né? Com a cabeça bem tranquila, dar uma resposta como essa, né? Foram muitos abraços que a gente recebe,
aquele abraço sincero, quando a gente chega na sala, vem, me abraça, né? Já escreveram carta pra gente, sabe? É muito bom. Muito... Você faz pintura, né? Eu faço pintura também. Quadros, você expõe, vende. Eu, como eu disse no início, né, eu me formei em pintura, mas eu pinto por prazer mesmo, eu amo pintar e meu desejo é contribuir de alguma forma com a minha pintura para o olhar das pessoas, e também ela é terapêutica também, porque eu gosto de trabalhar algumas áreas definidas, outras mais soltas, porque isso permite também a questão do inconsciente olhar para a imagem e a pessoa que está observando a minha pintura, ela vai projetar para a minha imagem questões internas. Então, às vezes, ela vê coisas que eu não pintei, acho que são relativas ao mundo íntimo dela, entendeu? A realidade dela, né? A realidade dela. Por isso que eu vejo a minha pintura como mais uma questão mesmo de ideal. Assim, eu gosto de pintar para a minha utilidade no mundo, assim, digamos. Mas é claro que se eu pudesse sobreviver de pintura, para poder ter mais tempo de pintar mais e também dividir o meu tempo com a minha família, né? Porque é importante a família, né? Eu não posso... Eu durante um tempo tive esse conflito, né? Qual o limite entre a arte e a família? E eu hoje consigo conciliar muito bem isso. Tenho a minha filha que consigo dedicar o tempo a ela, inclusive ela também gosta muito de arte. A minha esposa também, consigo dar o tempo, a atenção a elas. E aí, para mim, esse conflito foi, graças a Deus, foi superado. Eu consigo me dedicar tanto à família quanto à arte. E tenho conseguido vender, não muitos quadros, porque eu também não sou um pintor que pinta muito. Por exemplo, em um ano, talvez eu produza 5 quadros, entendeu? Mas tem outros pintores que produzem uma demanda maior. Então, cada um tem o seu ritmo, né? E quando você pinta, na verdade, eu nunca fiz pintura, tá? Quando você pinta um quadro, o que você coloca naquele quadro? É o seu momento, o seu passado, o seu futuro, ou tudo isso? É um amaranhado de coisas. Olha, é interessante isso porque quando eu comecei a estudar essas questões do inconsciente num curso de desenho livre, é que eu fui lançar visão sobre o que eu já tinha produzido de pintura. Porque nesse curso a gente aprendeu que a gente projeta para as imagens, para os desenhos, para as pinturas, questões internas, né? Então, algumas questões que se repetiam na minha pintura e eu nunca tinha notado, eu comecei a olhar para elas com esse olhar mais psicológico, digamos assim. Eu comecei a observar alguns movimentos que se repetiam, algumas questões de numeração, por exemplo, se eu desenho aves, eu repito 3 vezes a ave na mesma direção, tá entendendo? Então, essas questões de repetição, se há alguma ideia de número, de cor, a composição em si, todas essas questões, elas refletem nosso estado íntimo. E nessa época eu estava muito em conflito assim, na questão familiar, o tempo, se eu não dedicava o tempo, era tempo suficiente para a família, e se era tempo suficiente para a pintura. Daí tinha também a questão da religião, que eu também sou bastante religioso, então eu tinha esse conflito. Qual o meu tempo também para Deus, para a religião, entendeu? Então eu comecei a perceber que o número 3 era muito significativo nas minhas pinturas. Então eu percebi que tinha muito isso, refletido no que eu já tinha pintado antes. E o que veio depois, no curso, eu comecei a perceber que eu continuei essa questão de transmitir para a pintura as minhas emoções, tanto que eu não gosto muito de pintar algo como se fosse pré-estabelecido. Eu gosto de seguir uma pintura intuitiva, porque eu deixo vir, eu tenho uma ideia do que eu quero, eu tenho um foco, mas o que vai acontecer nesse intervalo, eu deixo a arte me conduzindo. E aí, às vezes, acontece algo inesperado, e às vezes acontece de sair exatamente como previsto, né? Você, por acaso, tem um projeto, já que você está, assim, mais no momento com crianças, mas algum projeto com pacientes adultos para que eles possam
começar também essa arte, descobrir através dessa arte? Existe um projeto? Olha, existe sim um interesse, né? Não um projeto escrito, mas existe um interesse em trabalhar com profissionais da área da saúde, porque eu acho importante ter até talvez um atendimento ambulatorial, assim, com arte-terapia para profissionais, porque o profissional da saúde, principalmente na época da pandemia, né, ele sofreu muitas tensões, né? Então, muitos deles desenvolveram transtornos que precisam ser trabalhados, né? E a arte é uma ferramenta fantástica para isso, né? E como eu falei, pode ser trabalhado uma simples música ou um desenho espontâneo com um profissional, mas também pode ser trabalhado com idosos. Muitos idosos têm questões que às vezes até aquela fase da madureza já, ele ainda sofre questões que ele passou na infância. Às vezes a mãe privou de algo, ou o pai fez algo que o magoou profundamente, e ele já é idoso e pensa assim, poxa, mas o papai não podia ter feito isso comigo. E no momento que ele está ali fazendo um processo arte-terapêutico e deixa essa emoção emergir, se materializar, e ela sendo trabalhada com um arte-terapeuta, um profissional, ele consegue muitas vezes trabalhar, ressignificar essa vivência, né? Ele consegue ter uma nova leitura sobre aquela vivência, e aí ele consegue fazer a energia circular. E aí que ele consegue, de certa forma, não se curar, porque não é um termo adequado, mas ele consegue lidar melhor com aquela lembrança, né? O canto faz parte do seu trabalho também? No momento, não. No momento, eu trabalho mais com as artes visuais, principalmente o desenho, porque no ambiente hospitalar nós, no momento, não temos a oportunidade de trabalhar com tinta, né? Porque alguns arte-terapeutas utilizam até mesmo a criança tocar na massa, né? Fazer o escultura, moldura, sensibilidade, né? Isso, estimular o tato, né? E quando você dá a forma também, você está projetando algo interno. Então, mas no momento não. No momento nós estamos trabalhando o desenho espontâneo, que também é uma ferramenta incrível, a colorização de mandalas, que trabalha essa questão que eu falei, da ordenação psíquica, quando ele completa a mandala, ele ordena suas questões internas, isso produz um relaxamento muito bom para eles. E também nós utilizamos a contação de história e a interpretação de imagens ambíguas. O que vem a ser? Imagens ambíguas são imagens que, para mim, elas podem significar uma coisa, mas para o outro ela significa outra. Então nós estamos fazendo uma experiência em grupo, né? Onde cada um vai dizendo o que está vendo, e eu movimento essa imagem, viro ela de cabeça para baixo, coloco ela de lado, e aí eles vão ver em outra coisa. Aí um vai interpretando com o outro, daqui a pouco a gente acaba criando uma história até. Legal! Sim, e isso muitas vezes traz questões internas deles, porque se eles estão vendo algo na imagem que ela é ambígua, significa que eles estão vendo algo que se reflete e se identifica com eles, entendeu? Então também já é um terapêutico esse processo de se identificar com aquela imagem. Nossa! Então, pessoal, olha que trabalho legal, né? Nós, aos pouquinhos, né, a cada domingo, a gente descobre uma coisa que não imaginávamos que tem no hospital, né? Então, essa arte-terapia, né, que o Rafael faz, é algo que até eu não sabia, né? Ele está me passando aqui que realmente ajuda muito a saúde mental desse paciente, né? Como ele falou, né? Tirar ele um pouquinho daquele momento de dor para o prazer, para trazer, né, à tona a vontade, o prazer de desenhar, de ouvir música, se identificar com as músicas, fazer mandala. Então, olha, eu tenho mais uma pergunta que essas crianças que você trabalha, ela já te deu, assim, como eu vou dizer, algum estímulo para fazer um trabalho, ou tudo sai de você, da sua cabeça? Às vezes você vê a criança e ela mesmo
dar opinião ou tudo é de você? Um trabalho artístico? Isso, eu artístico. Sim, interessante você trazer isso, porque eu tenho nós estamos com um livro, eu estou em parceria com o autor, né? E eu fiz as imagens para o livro. E durante o período que eu estava fazendo as imagens, as ilustrações para esse livro, as imagens que eu via das crianças que elas produziam, né? Eu ia observando que muitas imagens elas se repetem em diferentes idades e em diferentes crianças, né? E crianças que moram em diferentes locais. Então, é interessante que as formas elas se manifestam de forma espontânea e ela vem de um inconsciente. Talvez é um inconsciente coletivo, né? Como o Jung fala, que é o psicólogo, né? Que existe um inconsciente coletivo onde o artista consegue acessar, né? Essas imagens. E as crianças, eu acredito também que acessam, porque essas imagens se repetem, né? Claro que existem as questões da idade, né? Porque tem muitas vezes próprias de cada etapa da idade da criança. Mas me inspirou muito durante o processo de construção dessas ilustrações desse novo livro, que em breve ele vai estar disponível, né? Posso falar o nome do livro? Pode, deve. O nome do livro é A Menina que Vendia Bala no Trem, e é do escritor Adilson Sartre, né? Eu tive a oportunidade de fazer um livro com ele que se chama O Rei e o Gigante de Sete Olhos, e nesses dois livros eu fiz as imagens. Só que nesse segundo, acho que o desenho, a experiência com as crianças aqui na pediatria desta unidade, né? Me ampliou esses horizontes. Eu comecei a ver melhor como a criança interpreta a imagem, o que ela gosta de ver na imagem. Ela não fica presa só ao texto, ela precisa criar um mundo com as imagens. Ah, sim. E às vezes o arte-terapeuta ou o contador de histórias consegue contar a história ou recontar várias vezes por conta da imagem e a interpretação que cada criança vai dando àquela sequência, entendeu? Então, às vezes ele consegue contar a história de trás para frente, consegue trazer a vida da criança para a história, tudo através do processo de identificação da criança e as projeções do inconsciente dela. Muito legal. Nossa Senhora, eu estou aqui. Uma coisa que eu gostaria que você fizesse, você repetir o nome dos livros e dizer aonde a gente pode encontrar, qualquer livraria, né? Fala aí para a gente poder ter já o acesso. Bom, o primeiro livro foi O Rei e o Gigante de Sete Olhos, que é do escritor Adilson Sartre, ilustração minha, do Rafael Agostini. Eles podem ser adquiridos pelo site da editora. A editora se chama literis.com.br, né? E também o livro A Menina que Vendia Bala no Trem, esse ainda não está disponível para venda, porque ele está em processo de finalização, mas acredito que dentro de um mês ou um mês e meio ele estará disponível. E aí então vocês podem nos seguir nas redes sociais, e aí estará disponível lá para vocês conferirem quando ele estiver sendo lançado, né? A minha rede social vocês podem me encontrar pelo meu nome mesmo, Rafael Agostini, ou podem colocar @Rafa com 2F, rafagostini.roberto, aí vocês me acharão mais facilmente, ok? Eu vou colocar isso na nossa chamada, já vou deixar lá e as pessoas vão visualizar. Então, meus queridos ouvintes, só vou pedir o Rafael agora para finalizar com algo que você queira falar para os nossos ouvintes. Bom, eu acho que, como a gente falou sobre arte, né, durante todo o nosso encontro, eu acho que nós temos que investir mais em arte, por parte tanto das autoridades, né, mas também por parte dos pais, incentivar os seus filhos a fazerem arte, os pais oferecerem materiais, colocarem sempre à disposição, porque a arte ela precisa de estímulo, precisa de prática, porque muitas vezes a pessoa pensa que é um dom. E existem, é claro, aqueles que têm uma habilidade mais avançada, outros menos, assim como existem compositores de música que dão suas músicas para outros cantarem, né? Mas isso não significa que eles também não possam cantar suas próprias músicas. Da mesma forma, a pintura e todas as outras formas de arte,
podem ser desenvolvidas, elas precisam de incentivo dos tutores, né, dos professores, dos pais, dos mais velhos, dos irmãos. E diretamente para os jovens e para as crianças, eu gostaria de falar também que elas busquem fazer arte, que elas gostem do que produzem. E se elas perceberem que elas estão fazendo algo que elas não estão satisfeitas ainda, continuem investindo, se esforçando, né? Praticando, porque tudo é uma questão de tempo, de prática, de esforço. Não é mesmo? Muito obrigado, Rafael. Nós aqui do programa Bela Saúde, que pensamos na saúde, na sua saúde, estamos aqui todo domingo, né, às 11 horas e às 16 horas a gente repete também. E queremos, assim, passar para vocês o melhor, tá, da área da saúde. Então, meus queridos, até o próximo domingo. Agradecendo aqui o Rafael, tá? O nosso artista hospitalar, posso dizer assim, porque o que ele faz é fantástico. E no próximo domingo a gente se encontra novamente. Um grande abraço, um grande beijo. Tchau!